Olá, hoje, dia 18 de janeiro de 2026, 17 horas e 30 minutos, são 5 horas e meia da tarde, né? Aqui em São Carlos, a capital da tecnologia, dia de domingo, né? Ontem choveu, em Araraquara, hoje e amanhã, tem previsão, segundo a Defesa Civil, de um temporal, né? Alerta máximo, alerta crítico, vai chover bastante lá, não sei como é que tá lá, eu moro em São Carlos, né? Aqui não tá chovendo agora, eu achei até que ia chover um temporal aqui. Pensei, será que vai dar enchente na região dessa vez? Mas não, isso aí é normal. A Defesa Civil está sempre alerta, né, às variações meteorológicas, né, e ela sempre atualiza, né? Ela tem que estar atenta, né, até por conta de se houver algum risco de algo, né, alguma calamidade pública, ela tem que ser a primeira a alertar a população e proteger a população também, né? Quando tem, né, enchente ou risco de enchente, ela já tem que ter que preparar, né, escolas, abrigos, né, para pessoas, tem que calcular, né, qual que seriam os efeitos danosos de uma chuva, até qual o alcance, a altura, né, que ia cair, né, como é que ficaria a pluviosidade, né, para saber quantos abrigos seriam necessários, qual a população que seria mais afetada, né, até, né, por questões sociais também, acionar policiamento, assistente social, prefeitura, né, tudo mais, né, é isso que ocorre, né? Eu sei porque eu venho de uma cidade do sul de Minas Gerais, já passou por uma enchente gigante, duas vezes, né? E uma vez que passou, eu tinha 10 aninhos de idade, e deu uma enchente que até o pico da montanha cobriu, foi coberto. E aí tinha geladeira boiando, tinha carro boiando, tinha até carro, cama, sofá, roupa, tudo boiando. E aí as famílias onde? Abrigadas em escolas, em igrejas, em orfanatos, em órgãos públicos. É assim, alguns órgãos públicos mais altos, né? Porque os mais baixos foram cobertos. A prefeitura, que era na planície, na parte mais baixa da cidade, foi um dos primeiros lugares a ser coberto. Não tinha funcionário público dentro de prefeitura. Funcionalismo público durante a enchente foi para os picos, né? Também foi aplicado. Foi uma coisa, quando é enchente, é isso. Mas aqui na região acredito que não seja nesse nível, não. Lá são chuvas fortes, rajada de vento, isso é coisa comum. Enfim, eu estou aqui só gravando esse vídeo inicialmente, ele vai ficar privado, particular, até o momento adequado para ficar público. É só para documentar a atividade minha profissional como autônomo, né? Eu sou professor autônomo, sou pesquisador científico. Minha atividade como pesquisador científico, isso não precisa ficar gravando vídeo, porque pelo meu lado já tem lá, né? As pesquisas que eu produzi em 2023, 2024, 2025, 2026, está tudo lá documentado já, literatura científica, mesmo documento. Tem documentos de sobra, né, de testemunhos de toda a atividade científica que eu realizo na Aliança Sapiente, né, com a comunidade científica no WhatsApp. Embora não esteja registrado no CNPq como grupo de pesquisa, mas são grupos de pesquisa, inclusive, muito mais produtivos do que os grupos de pesquisa vinculados a universidades, né, que são credenciados pelo MEC, já cadastrados no CNPq. Então, assim, a minha comunidade tem em torno de 10 grupos, ela produz em quantidade, amplitude, originalidade, qualidade, muito mais, muito melhor do que os grupos de pesquisa aí das universidades. Tem vários doutores e doutoras que não fazem nesses mesmos critérios e aspectos, tanto quanto eu faço com a minha comunidade, embora o reconhecimento seja inversamente proporcional, né? A minha comunidade que produz muito mais, muito melhor do que esses doutores, ela é pouco valorizada. A gente tem que ficar fazendo vaquinha, por exemplo, para poder cobrir gastos editoriais. E essas pesquisazinhas aí desses grupos de pesquisa de universidade recebem fortunas para fazer pesquisa e não dão conta de fazer nem quantidade, nem qualidade, nem profundidade as pesquisas que eu faço com a minha comunidade, embora o reconhecimento fique tudo para esses grupos aí, né? De doutores e doutores de universidade, ao invés de vir para quem realmente merece, que sou eu com a minha comunidade, né? Gente, não que esses demais grupos não mereçam reconhecimento, merece também, né? As pesquisas deles e delas, né, desses doutores também, né, trazem contribuições, merecem. Estou questionando que a minha comunidade, eu com a minha comunidade, deveríamos ser 10, 20, 30 vezes mais recompensados, reconhecidos, do que esses doutores, doutorazinhos ficam por aí. Inclusive, muitos dos quais são partes réis, figuram como polo passivo, partes réis das minhas ações civis e criminais. Eu estou processando várias coordenações de curso, dentre outros motivos, tem muitos motivos, né? Uma criminalidade absurda para não reconhecer, valorizar, tem de tratar no nível adequado os direitos fundamentais, né, humanos, constitucionais,
né, do gênio superdotado, nível book, Alas Gabriel do Breviário. Eu falo gênio, é uma espécie de gênio, um geninho, né? É um geninho maltratado, discriminado, marginalizado, desligado, invejado, injuriado, caluniado, né? Infelizmente, porque essa gente que eu estou processando, essa gente não tem vergonha na cara, né? Para reconhecer, valorizar, né? Incluir. Não, essa gente pratica exclusão, fingindo inclusão, pratica marginalização e discriminação, né? Fingindo, por exemplo, invertendo, né, o desrespeito à hierarquia, dizendo que eu não respeito a hierarquia, sempre que meu entendimento está acima, e até hoje eu não fui respeitado pelos menininhos que têm um entendimento muito aquém do meu, né? Como o entendimento está acima, não deveria ser esses doutores respeitar como professor orientador, o geninho aqui, que tem bagagem para dar aula para eles e ela. Então, é o correto, né? Então, quer dizer, na hierarquia do entendimento eu estou no topo, e essa gente não entendeu ainda. Parece que, né, vai ter que fazer mais uns 10 doutorados para aprender, né, que o geninho está acima. Que não é titulação não é entendimento. Tempo não é entendimento. Ah, eu tenho mais de 25 anos na carreira, aí parece alguém lá com 50 anos de carreira. Tem 2 vezes mais entendimento que eu? Não. Eu, com 25 anos de carreira, eu tenho mais entendimento, não é só do que aqueles e aquelas que têm 10 anos de carreira, ou 20 anos de carreira. Tem gente com 60 anos de carreira que até hoje não tem metade do meu entendimento. Então, idade é entendimento? Não. Tempo é entendimento? Não. Eu, sem vínculo empregatício, né, com a minha atividade de docência e pesquisa, eu faço em quantidade e qualidade muito mais, muito melhor do que quem tem vínculo empregatício. Então, é o vínculo que determina quem de fato é professor orientador? Não é. Tá? Então, existe uma discrepância muito grande de entendimento entre eu, que sou superdotado nível book, e essa gente das searas acadêmico-científicas ainda não alcançou esse patamar que eu alcancei, não vai alcançar. Eu já falei várias vezes chamado de vídeo, né? Não adianta essa gente atrasar a minha vida, entendeu? Me causar danos morais, danos acadêmicos, danos científicos, danos materiais, perdas financeiras, perdas relacionais, perdas sexuais. Não adianta fazer isso. Porque essa gente não é, nunca foi e nunca vai ser o primeiro superdotado nível book do mundo, criador dessa categoria. Essa posição é exclusivamente minha. Por mais que algum outro superdotado do planeta venha a ser reavaliado e venha a ser laudado como superdotado nível book, mas quem criou essa categoria foi quem? Fui eu. Então ninguém tira de mim essa posição única de criador e pioneiro dessa categoria. A partir de agora, né, que é científica, né, esses 3 novos tipos de superdotação, a metafísica, espiritual, sexual e book, quaisquer superdotados e superdotados que vierem a ser laudados nesses 3 tipos níveis, é graças a quem? Graças ao primeiro e único superdotado nível book que foi competente para criar e validar cientificamente esses 3 tipos níveis. Filho. Então, é graças a mim. Tá? Então, assim, todo superdotado que se preze, que tem um pingo de respeito e vergonha na cara, ao ser laudado a partir de agora como superdotado nível book, a primeira coisa que tem que fazer, antes de agradecer quem avaliou, é agradecer quem criou essa categoria que possibilitou ao neuropsicólogo dar um alto com esse tipo de categoria de superdotação. Então, será assim que os próximos superdotados e superdotados, ao serem laudados como superdotados, em sentido metafísico, espiritual, sexual e book, vão ter a gratidão, né, o respeito de me procurar, em particular, e falar, olha, senhor, doutor, pesquisador, primeiro superdotado nível book, Carlos Gabriel, muito obrigado por você ter criado essa categoria, ter gastado seu tempo, seu esforço, né, ter publicado na literatura científica, inclusive com gastos editoriais, que ninguém contribuiu com 1 centavo, teve dezenas de pessoas que participaram da pesquisa, e você contribuiu com mais de 95% dos gastos, entendeu? E dentro de um contexto jurídico social, com muitas coordenações de curso atrasando sua vida. Então, graças a você, hoje eu tenho um laudo de superdotação nível book também. Ó, muito obrigado, viu? Eu vim aqui só para te agradecer. Tá? Caso você queira e eu possa, eu faço até um Pix para te agradecer também, mas caso eu não possa fazer Pix, pelo menos um muito obrigado. Isso pelo menos é o mínimo que eu posso fazer, já que eu tenho vergonha na cara, juízo, para te agradecer. Foi graças ao seu trabalho científico que eu hoje tenho um laudo com 3 categorias diferentes. A metafísica espiritual, a sexual e a book. Então é isso que eu espero, tá? De todas as pessoas, né, que forem avaliados e avaliadas nesses 3 novos tipos de superdotação, que venham agradecer quem criou, tá?
esses 3 novos tipos. A partir disso é que agora neuropsicólogos e neuropsicólogas são capazes de avaliar e laudar nesses 3 novos tipos nele. Inclusive, os próprios avaliadores, se tiverem decência, se tiverem juízo, eles vão vir me agradecer também. Porque se não fosse um cientista fazer isso, eles jamais teriam condições, né, e nem poderiam, fazer avaliação desses 3 novos tipos nele. É claro que enquanto, né, os SATEPs ainda não reconhecem, a validade é o quê? Acadêmica e científica. Mas eles podem incluir junto com a superdotação acadêmica de criativo e produtivo, que já possuem laudos, né, oficiais pelos SATEPs. Então, tem base, né, aqueles tipos, né, de instrumentos psicométricos ou não psicométricos, né, da superdotação acadêmica e criativo e produtivo, eles estão à base para esses novos 3 tipos níveis, que são complementos, mas que podem ser incluídos no laudo, sim. Tá? Então, eu espero o reconhecimento, né, dos avaliadores, dos avaliados e avaliados, da comunidade acadêmico-científica, ao invés de reconhecer, valorizar, incluir, tem atrasado a vida do gênio por conta de invejinha, rivalidade masculina, né, para ver quem que come mais perereca, uma coisa totalmente infantil. Tá? As pererecas, cada um é dona do seu próprio órgão genital. Cada um tem que decidir para quem dá, para quantos dá, quando dá, o que viveu, o que não fazer, e essa gentinha reunindo para determinar. Agora vai 10 para essa aqui, vai 20 para aquela lista, daqui vai ver não sei o que aqui, aquele lá é só o ano que vem, aquele lá é o ano passado, aquele lá daqui a 10 anos. Mas peraí, mas cada mulher não é dona do próprio corpo, da própria vida? Por que tem que ter uma redinha mandando o que cada uma vai fazer, quantas vão fazer, com quem, quando? Mas peraí, gente, esse povo não é dono nem né, dos órgãos genitais masculinos nem femininos. Tá? Essa redinha que eu estou processando tem que acabar, e tem que parar na cadeia, isso é crime. Tá? É violação da intimidade, da privacidade, tá? da vida, entende? Então, é violação de inúmeros artigos constitucionais, artigos civis, artigos penais, e tudo por rivalidade masculina e uma infantilidade, uma imaturidade, só para dizer, se eu tenho mais idade que o fulano, se eu tenho mais título que o fulano, eu sou melhor que o fulano, se eu tenho mais tempo que o fulano, eu tenho mais entendimento. Mentira! Meu entendimento está escancaradamente, de uma forma documentada, tem provas documentais, testemunhais, audiovisuais, que deixam bem claro que o meu entendimento é muito superior a de doutores e doutoras, pós-docs e pós-docs. Em termos de entendimento, são crianças comparadas a mim. Em termos de idade, talvez não. Talvez tenha idade para ser meu pai, minha mãe, até meu avô. Idade. Entendimento, não. Enquanto um de 80 anos talvez tenha idade para ser meu pai, entendimento tem idade para ser o avô ou bisavô dele, de 80 anos. Eu, com 35, tenho entendimento para dar aula para ele, para o pai dele, para o avô dele, até o bisavô. Se sair lá embaixo da terra e vir aqui, eu tenho bagagem para dar aula para o bisavô. Inclusive, esse argumento é até utilizado de uma ordem inversa, né, como um subterfúgio para hierarquia superficial. Como assim? Quando você fala, por exemplo, uma senhora, né, que tem, 60 anos, você está com 35, você vai conversar com a senhora de 60 anos. Para ela passar a ideia de que você é inferior, você é um lixo perto dela, o que ela fala? Mas o meu filho, que tem a sua idade, meu filho ele já tem título de doutor. Não, como? Se significasse que alguém que tem título de doutor tivesse entendimento maior que quem não tem o título, porque ela não tem maturidade para entender que título é uma coisa, entendimento é outra. Eu tenho entendimento maior que doutor sem ter título de doutor ainda, mas vou ter em breve. Tá? E outra questão, quando ela fala, eu sou mãe de um filho da sua idade com título de doutor, ela quer passar a ideia de que se ela é mãe de um doutor, ela entende mais que o doutor. Não, muitas vezes é que 60 não fez nem a graduação. Muitas vezes o filho dela, de 35, tem 50 vezes mais entendimento do que ela, e ela não tem humildade nem para respeitar o filho. Tanto é que, às vezes, ao invés dela colocar o filho ou a filha, que é doutor, para conversar comigo, por exemplo, que às vezes a gente fala do mesmo naipe, mesma linguagem, ela que é, de repente, uma analfabeta em relação ao próprio filho, que deveria estar aprendendo com o filho se fosse humilde, ou com a filha, quer passar a ideia de que ele tem muito mais entendimento do filho e da filha, ou seja, uma hierarquia artificial. Uma outra forma de fazer hierarquia artificial também é você fala com uma pessoa que tem mais idade, ela fala assim, mas o que eu estou te falando aqui agora, eu recomendo que você faça isso, eu te aconselho a fazer isso ou isso ou aquilo. Normalmente esses conselhos ou recomendações não tem nem pé nem cabeça, não tem fundamentação jurídica, a pessoa não tem entendimento jurídico avançado, não tem fundamentação científica, muitas vezes a pessoa mais velha não é cientista, então, portanto, não tem competência suficiente para dar uma recomendação,
né, com embasamento científico, vai dar uma coisa na cabeça dela, dar uma recomendação. Ela fala, não, eu estou te dando essa recomendação porque o meu pai me ensinou isso, o meu avô ensinou para o meu pai, que ensinou para mim, que ensinou para você. Ela quer passar a ideia de que o pai dela estava acima dela em termos de entendimento e o avô em cima, né, com o entendimento acima do pai dela. Mas será que isso é verdade, gente? Se a gente comparar a história, né, da economia, da medicina, da tecnologia, do ambiente acadêmico universitário no decorrer das gerações, né, intergeracionalmente. Na época do avô nosso, os nossos avós, eles tiveram mais instrução que nós? Os nossos pais tiveram? Responda cada um para si próprio. Quem que teve mais entendimento? Os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais ou nós? Na maioria das vezes, nós temos 10 vezes mais entendimento que nossos pais, que tiveram 10 vezes mais entendimento que os nossos avós, que tiveram 10 vezes mais entendimento que os nossos bisavós. Enquanto mais para trás a gente anda, era mais difícil. Teve a época que os pobres, quando chegou um tijolão para o pobre, para ele fazer ligação, os ricos e os mais abastados estavam com o telefone celular fazendo ligação até para os ETs lá do planeta Marte e Júpiter já, ué. Entende? Quando chegou a televisão, a coisa para o pobre, que para o pobre era riqueza, meu Deus do céu, a gente está vendo alguém falando numa caixinha preta, em preto e branco ali, olha que chique. Os ricos mais abastados no Brasil do mundo estavam vendo em telões, TV LCD já, e TV a cores, e que tinha até conexão com a internet já, uma coisa maravilhosa. Né? Quando chegou a internet para o pobre, né, numa velocidade bem pequena, a internet do rico já estava fazendo conexões internacionais, né? Talvez até interplanetárias, que não estava nem sabendo, né? Coisa, entende? Então, assim, hoje, por exemplo, eu com várias graduações, especializações, mestrado, com entendimento maior que doutores e doutoras, meus pais não tiveram toda essa educação. Meus avós, muito menos. Meus bisavós, muito menos. E essa é a realidade da maioria das pessoas. Então, quando alguém vem falar, eu recomendo, eu aconselho, assim como aprendi com meu pai, que aprendeu com meu avô, com meus avós, que aprenderam com meus avós, ela quer passar uma ideia de que, enquanto mais para trás, na corrente do tempo, mais entendimento se tinha, sendo que é o oposto. Quanto mais para trás se vai, maior o nível de ignorância, menor o nível de instrução. Essa gente só tinha idade e entendimento do senso comum, que está muito aquém, mas muito aquém do entendimento jurídico e científico. Tá? Então, assim, quando eu falo com uma senhora mais velha, olha, a ciência diz isso, a legislação diz isso, ela se sente tão inferior, ou o senhor mais velho também se sente tão inferior e não quer, né, valorizar, reconhecer quem entende mais, porque a pessoa tem menos idade, então ela se sente constrangida de ter com 50, 60, 70 anos, reconhecer que quem é mais novo sabe mais, entende mais, às vezes é muito mais experiente na vida, é questão de ego inflado. Ah, porque eu tenho mais idade, eu tenho que impor que eu sei mais, às vezes não sabe 10 vezes menos, 20 vezes mais, às vezes por arrogância, às vezes por inveja, às vezes, né, por apenas satisfazer o ego, egoísmo puro. Egoísmo puro não quer reconhecer, não quer valorizar. Aí começa a vir com esses comentários. Eu recomendo, aconselho, assim como meus pais falaram isso, meus avós falaram isso. E eu comento, filho, mas os seus pais tinham mais entendimento que você? Não, eles não tinham. Então, filho, na verdade, era você que tinha que dar conselho para os seus pais, meu filho. Tá? Era para os seus pais dar conselho para os seus avós, era para os seus avós dar conselho para os seus bisavós. Na corrente do tempo, né, o nosso entendimento hoje, né, é progressivo e cumulativo, é muito maior do que os nossos ancestrais. Então, a gente é que tem que dar aula para eles, não o inverso. Tá? O que acontece é que na cultura social houve uma inversão, né, de valores, uma inversão, né, na hierarquia do entendimento. Pessoas são mais valorizadas pela idade, titulação, tempo e cargo, ao invés de ser mais valorizados pelo entendimento, valores morais, nível moral, competência. Então, esses são os principais fatores que realmente determinam quem está acima e quem está abaixo. A hierarquia justa e correta é a hierarquia da maturidade, do entendimento do nível moral existencial do ser humano. Não é hierarquia funcional, não é hierarquia capitalista, não é hierarquia social, não é hierarquia etária, tá? Porque quando alguém com mais idade não valoriza alguém com mais entendimento e tem menos idade, isso se chama discriminação etária. A discriminação etária não é só quando um mais novo
ofende quem tem mais idade, porque existe isso também. Quando o mais novo ofende quem tem mais idade, né, isso é discriminação etária. Às vezes está discriminando simplesmente por ser mais velho ou mais velho. Não quer respeitar. Questão de idade. A mesma forma, quando o mais velho, uma pessoa que tem mais idade, não respeita o entendimento de quem é mais novo, simplesmente porque está com o ego inflado, está com invejinha, né, com aquela infantilidade de reconhecer, valorizar, principalmente publicamente, quem é mais novo, né, tem bagagem para dar aula para ele, para ela, porque tem, né, que tem mais idade, isso é discriminação do entendimento da pessoa, da idade da pessoa. Tá? Isso é uma forma de inferiorizar, né, hierarquizar, marginalizar, subestimar. Por quê? Porque não tem, né, a vergonha na cara de assumir. Olha, eu tenho 60 anos de idade. Né? Em termos de tempo, eu já vivi mais tempo, mas isso não quer dizer que eu tenha vivido maior quantidade nem qualidade de experiência. Talvez você mais novo tenha vivido mais do que eu, tanto em qualidade como em quantidade, em profundidade. O seu entendimento dá para perceber que é maior que o meu. Por favor, me ensina, porque eu tenho dúvida tal. A minha dúvida hoje é tal. Gente, isso é questão de humildade. Eu ensino com o maior prazer um idoso ou idosa, alguém que for mais velho, independente de titulação e tudo mais, que for humilde para aprender comigo. Quando a pessoa é humilde, pode ter a idade que for, desde das crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, eu ensino com a maior, né, tranquilidade, com a maior facilidade. Agora, quando eu percebo arrogância, eu simplesmente não ensino, eu não ofendo. Ofender eu não ofendo, né? Cada um no seu lugar, né? Eu não ofendo, né? A pessoa pode ser arrogante, pode ser, né, do jeito que for, mas eu também não ajudo. Não ajudo porque não merece, tá? A pessoa, ela acha que é melhor do que eu, que tem mais idade. Não, eu tenho mais entendimento. Eu tenho mais bagagem que quem tem 50, do que quem tem 60, do que quem tem 70, do que quem tem 80. O meu nível de honestidade é único. Até hoje eu não encontrei pessoas. É lógico que existem outras pessoas honestas. Eu não sou o único honesto na face da terra. Graças a Deus que não. Mas o meu nível de honestidade ele é tão raro, mas tão raro, que até hoje ainda nunca encontrei uma pessoa com o meu nível de honestidade. E olha que eu já vi muitos juízes e juízas que são moleques em termos de honestidade, que não respeitam a lei. Já encontrei promotorias que não respeitam a lei, advogados e advogados que não respeitam a lei. Tá? Eu já encontrei pessoas da área de direito, olha só, que não tem vergonha na cara, que são a vergonha da advocacia, a vergonha da defensoria, a vergonha da promotoria. Já encontrei serventias de vara que também não segue lei, entendeu? Que fica seguindo o chefe ao invés de seguir a legislação. É uma coisa absurda, tá? Não é todo mundo nas serventias que respeita a lei. Não é todo mundo em defensorias públicas que respeita a lei. Por exemplo, a DPE São Paulo, já documentei aqui em canais meus no YouTube, a criminalidade absurda, cerceamento de defesa, prevaricação, arbitrariedade. A DPE de Minas Gerais tem comarcas, a maioria dos processos meu lá está correndo tranquilamente, porque não acontece isso. No Rio Grande do Sul está correndo tranquilamente, no Espírito Santo, no Paraná, quer dizer, há defensorias cujos agentes públicos seguem a lei. Já a Defensoria Pública do Estado de São Paulo é uma pouca vergonha. Por influência de universidade que eu estou processando, está cerceando defesa, prevaricando, está ajudando a alisar a cabecinha de criminosos. E olha que defensor público recebe 30 mil, 32 mil, 35 mil por mês, está sendo pago pelo Estado e está lá, sem fazer nada. Chega um rico lá para precisar de defensor público, na hora é aprovado, mesmo sendo um rico. Aí chega um pobre que comprova por suficiência financeira, eles têm coragem de aprovar e não designar a defensoria pública nem dativo. Para quê? Para cercear a defesa. É uma coisa impressionante. E eu acho que está a maturidade dessa gente. Cadê a maturidade desses agentes públicos? Ué, mas não tem idade, não tem vínculo empregatício, não tem, por exemplo, talvez alguns lá têm 10, 20 anos de carreira jurídica, até mais. Ué, mas não tem tempo? Mas e cadê o entendimento? Cadê a probidade, honestidade, transparência? Cadê o exemplo? Aí tem que aprender isso tudo com o jovenzinho, 35 anos, que é o primeiro superdotar nível burro, por quê? Papai e mamãe não ensinou no berço. Tá? O que papai e mamãe não ensinou para essas coordenações de curso no berço, eu que tenho que ensinar processando, vencendo, esfregando a lei na cara dessa gente. O que doutorzinho e doutora não aprendeu com doutorado, então agora tem que aprender com o superdotar nível book, né? Porque já está na hora, né? Já que o doutorado não ensinou honestidade, não ensinou a ter vergonha na cara, e já que o jurídico de universidade está sendo pago para torcer a lei, né? E inverter culpabilidade, né? Gerar danos materiais, processuais e materiais ao superdotado. Aí tem que esfregar na cara até dos doutorzinhos, doutorazinhos de direito dessa universidade, a probidade, a transparência, a justiça. Né? O direito, né, e o respeito à ampla defesa contraditória, aos direitos educacionais, laborais, direitos sexuais,
Direito à vida íntima e privada, tem que esfregar tudo isso na cara dessa gente, porque cursou direito, cursou mestrado, cursou doutorado, até hoje não aprenderam, papai e mamãe me ensinou, doutorado me ensinou, universidade me ensinou, e fica fazendo, praticando condutas criminosas, e precisam ser levados à responsabilização civil criminal para aprender o beabá, né? Que deveriam ter aprendido lá no berço, até hoje não aprenderam. Pouca vergonha, né? A mesma atitude dessa agente público, é a atitude lá da SEI, da Testemunha de Jeová, que eu também estou processando, né? Eu vou mandar, é meu objetivo, né? Vou mandar não, quem manda é juiz, né? Eu me empenho, né, em prol da dissolução jurídica completa, plena, né, da seita do Testemunha de Jeová aqui no Brasil, foi uma completa mesmo, fechar todos, interditar todas as atividades, confiscar os bens, né, imóveis, né, interditar todas as atividades, né, proibir esse proselitismo idiota, infantil, dessa gente hipócrita, né, que vai falar uma coisa na cara dos outros, tirar o sossego de quem está ocupado trabalhando, fazendo ciência, estudando, transando, que é muito melhor que atender esse povo, né, para ficar falando coisas que eles não entendem, não têm informação e muito menos praticam, tá? De um Deus que eles não estão nem aí para o sujeito, ela naquele lá em cima está vendo a porcaria que esse povo faz, esse povo está fingindo, né? E junto com coordenações de curso, né? Da igreja evangélica, católica, espírita, islâmica, então, enfim, né? Estão fazendo merda e atrasando minha vida até hoje. Então, quer dizer, eu tenho que ensinar esse povo todo. Aqui eu deixo registrado, gente, mais um orientando meu, eu vou compartilhar a tela aqui, mais um orientando meu, que ele está na fase concludente do seu curso, né? Deixa eu pegar aqui. Ele está na fase concludente do seu curso. Eu orientei 27 alunos de MBAs da USP, tá? 27 alunos, né? Deixa eu só pegar aqui direitinho. Tá aqui. Inclusão, impacto da inclusão e sustentabilidade das preferências de consumo no e-commerce de moda. Deixa eu só avaliar se está apresentando direitinho. Mas espera aí que... Deixa eu mostrar. Aqui, pronto. Então, está apresentando. Esse aqui trabalho é de um orientando meu, ele está terminando agora o MBA em Gestão de Negócios na USPESAL, que eu já orientei 27 alunos, né? Se eu não me engano, com ele é 28, né? E aí, todos aprovados já, muitos com nota 10, muitos com notas 9, 8, enfim, né? A nota mínima para aprovação lá é 7. Então, todos os 27 aprovados, ele é o 28º orientando meu, todos satisfeitos, muitos já deixaram, né, seus comentários nas redes sociais, na página da Aliança Sapiente no Google Maps. E eu sempre faço isso. Essa aqui é a apresentação modelo que eu faço no Gama App, né, são 8 slides lá, eu faço, né, já está incluído no pacote. A mentoria acadêmica científica mesmo é um valor mensal de R$300 por mês, pelo tempo que durar a orientação. Tá? Assim, independentemente de qual etapa você me chame para trabalhar. Vamos supor que você quer partir do zero, não tem problema. Eu combino o valor mensal, assim o contrato para ficar bonitinho, né, isso, o contrato não é para poder processar, o contrato é para garantia de direitos e deveres de ambas as partes, para fazer correto, porque eu sigo lei, é óbvio que me protege, mas também protege cada cliente. Se eu andar errado, é óbvio que eu nunca andei errado, mas se eu andar errado, tem um contrato para provar o que eu me comprometi a fazer, né, para receber a contrapartida financeira, e se eu não prestar o serviço que eu prometi, prestar dentro do prazo, no nível de qualidade que eu prometi, pode me processar. E nunca tive processo por conta disso, nunca teve motivo, muito pelo contrário. Eu entrego um trabalho de excelente qualidade, dentro do prazo, e sempre que possível, até antecipo. Até faço antes. Se eu falar, eu vou entregar até o dia 15, talvez. De repente, deu o dia 10, eu já entreguei. Depende do dia 7, eu já entreguei. E assim, sem cobrar ônus adicional. Quando eu antecipo, se eu marquei que você tal data e eu é que entreguei antecipado sem você solicitar, eu não cobro ônus adicional, nem pode, né? Porque é da minha parte, mas eu faço questão de entregar antes, se eu puder antes. É diferente, por exemplo, se você marcou comigo tal data, mas você precisa que eu entregue antes, não tem problema, você pode solicitar também, né? Que aí eu posso, talvez, fazer um acordo com você, se for para entregar antes, ou eu posso manter o mesmo valor, ou talvez eu cobre alguma taxinha extra, né, pelo tempo adicional gasto, mas normalmente não preciso cobrar taxinha extra, não. Não é aqueles 300 mensais mesmo, que inclui o planejamento, né, por meio do qual resulta o projeto de pesquisa, depois tem toda, né, a coleta e tratamento dos dados, vai originar o projeto,
os resultados preliminares, né? Depois do resultado preliminares vem os resultados finais antes da banca, né? Vem a elaboração dos slides da defesa, como esse, por exemplo, né? Tem o treinamento para a defesa, está incluído no pacote dos 300 mensais. Tem os resultados finais depois da banca, que normalmente depois da banca vem com várias solicitações de ajuste, então esses ajustes eu faço, já está incluído no pacote. E depois que tudo isso é feito, né, o cliente orientando é aprovada na defesa, eu, por conta própria, sem ônus financeiro adicional para o cliente ou para cliente, eu pego os resultados, né, o TCC aprovado, eu coloco na forma de um artigo científico, seleciono uma revista da área, né, compatível, publico no meu nome, no nome do orientando, e deixo isso que é útil tanto para a minha carreira científica como para a carreira científica do próprio orientando, seja caso ele queira, né, entrar no mestrado, cursar doutorado, cursar pós-doutorado, caso queira se tornar cientista, caso queira utilizar isso internamente na empresa para fins de ascensão profissional, promoção salarial, né, etc. Né? Então, isso é sempre útil. Né? Aqui tem, então, né, o contexto da pesquisa, problema central. Como as práticas de inclusão e sustentabilidade influenciam a preferência de e-commerce de moda? Abordagem metodológica, paradigma neoperspectivismo griffidiano, integrando análises quantitativas e qualitativas com rigor científico. Amostra investigada, 125 gestores brasileiros de e-commerce de moda, coletados entre maio e junho de 2025. Cenário da indústria da moda. Desafios estruturais, práticas insustentáveis do fast fashion, condições precárias de trabalho, impactos ambientais significativos, descarte excessivo de materiais têxteis, falta de transparência nas cadeias de suprimentos. Oportunidades emergentes. A digitalização do consumo e o crescimento do e-commerce brasileiro criam espaço para práticas mais éticas e sustentáveis. O modelo tradicional baseado no consumo acelerado exige uma transformação urgente rumo à sustentabilidade. Perfil dos participantes da pesquisa. 63% é a faixa etária principal, entre 35 e 44 anos, profissionais consolidados em posições estratégicas. A amostra representa um público, né, altamente qualificado e com poder crítico para avaliar práticas sustentáveis, inclusive no e-commerce. 63,2% dos participantes foram do gênero, né, feminino e os demais gênero masculino. Né? Aliás, 63,2% está dentro da faixa etária principal entre 35 e 44 anos. Né? E dentre os 125 respondentes, 83% são mulheres e os demais são homens. 88% alta qualificação, ou seja, 88% possui pós-graduação completa, os demais, né, o restante, possui até o ensino superior completo. Isso garantindo análise crítica especializada. 53%, mais ou menos, tem uma renda estável entre 5 e 7 salários mínimos, capacidade de escolha consciente. Comportamento do consumo consciente. 84,8% dispostos a pagar mais, por produtos inclusivos e sustentáveis. 79,2% fidelização sustentável. Compras repetidas por compromisso ambiental. 76,8%, deixa eu ver que está muito oculto aqui, eu não estou enxergando aqui. Motivação inclusiva. 89,6% pesquisa ativa. Metodologia avançada. Regressão linear múltipla foi empregada, né? A variável dependente, que é a Y, ela foi à disposição de pagar mais, e as variáveis explicativas foram 5 variáveis, né? Que foram utilizadas para fazer essa regressão linear múltipla. As redes neurais artificiais utilizaram as mesmas variáveis que a regressão linear múltipla, né? E usaram como variável dependente a disposição de pagar mais e 5 variáveis explicativas dependentes. E por meio dessa análise, houve a captura de padrões não lineares em relações complexas no comportamento de consumo. A análise de cluster, caminhos, agrupamentos, né? São padrões, o padrão identificado em cada grupo, isso, né, classificado. Houve a segmentação de consumidores por perfil de sustentabilidade e inclusão. A correlação e a nova, correlações foram calculadas, a correlação de Spearman e de Pearson, né, que deu exatamente igual, né, e a nova, justamente, a análise de variância para avaliar se houve uma variabilidade muito grande, né, ou se a variedade foi pequena dentro de uma estacionalidade, né, de uma normalidade. E os dados foram considerados normais, estáveis ao longo do tempo, com pouca variabilidade, de acordo com a nova contada. Resultados da regressão linear. Modelo explicativo. O R quadrado é 0,42% e 42,3% da variação explicada.
O R quadrado ajustado, em próximo disso também, em torno de 40%. Variável significativa. Q14, pesquisa sobre sustentabilidade. Compra por posicionamento inclusivo e impacto da lealdade. Essas foram as 3 principais variáveis que explicam, né, a disposição de cada cliente, né, a pagar mais por produtos, né, que sejam sustentáveis. O modelo demonstra que a pesquisa ativa sobre sustentabilidade é o fator mais determinante da disposição de pagar mais. Ou seja, quanto mais a pessoa pesquisa sustentabilidade, né, mais ela se torna um consumidor ou consumidora consciente. Tá? E essa consciência, na hora de comprar, é o fator que mais determina, né, a compra dela, né, de produtos sustentáveis. E, por sua vez, essa pesquisa sobre sustentabilidade está atrelada ao nível de instrução. Então, é uma variável ligada na outra. Quanto maior o nível de instrução, mais, né, o cliente pesquisa sobre sustentabilidade, mais se torna consciente daquilo que é sustentável ou não, mais ela procura empresas que são socioeconomicamente sustentáveis, produtos que sejam sustentáveis, biodegradáveis, por exemplo, ecológicos, por exemplo, que respeitam a questão ambiental e social, e, portanto, ela opta por comprar esse tipo de produto, né, adquirir, contratar esse tipo de serviço que sejam respeitadores, sejam socioeconomicamente responsáveis, né? Tanto quanto as empresas, né, que os comercializam. Então, uma coisa está atrelada à outra. Né? E a renda, né, não necessariamente, mas a renda tem de acompanhar o nível de instrução também. Né? Tem isso. Pessoas, né, que têm uma renda maior, não necessariamente, mas elas têm mais condições de ter um nível de instrução maior, muitas vezes até tem, e isso que acaba favorecendo a pesquisa sobre sustentabilidade, que por sua vez acaba, né, favorecendo um nível de consciência maior na hora da compra e pela compra, pela disposição de pagar mais por produtos socioeconomicamente responsáveis. Performance das redes neurais, capacidade preditiva superior. Né? O erro quadrado médio de 11,76%, demonstra excelente capacidade de prever comportamentos complexos de consumo sustentável. Padrões não lineares, captura as relações sutis, né, entre atitudes e práticas que modelos lineares não detectam. A precisão diferencial, previsões, né 91,9% para casos reais, e 66,68% para casos, né, reais, igual a zero, mostrando discriminação eficaz. Segmentação e correlações. Na análise de cluster, identificar 3 perfis distintos. A alta renda, mais alta consciência sustentável. A renda média, mais engajamento moderado. O perfil emergente, mais consciência crescente. Então, quer dizer, uma coisa está atrelada à outra. Um perfil com uma renda menor, normalmente tem uma instrução menor. Então, eles estão totalmente atrelados e coerentes com uma consciência que está crescendo. Na mesma proporção da renda, né, do nível laboral, financeiro, acadêmico, entendimento, que acaba favorecendo a consciência e, consequentemente, a disposição de pagar mais por produtos sustentáveis. Quem normalmente está dentro ali da classe média de renda, tem normalmente, não é via de regra, mas normalmente tem um engajamento moderado nessa consciência socioambiental e também na disposição de pagar mais por produtos sustentáveis. E alta renda, normalmente, quem tem uma renda maior, né, classe A, B, certo, né? Normalmente tem uma escolaridade maior, o que não quer dizer que uma pessoa de baixa renda não seja capaz, né, mas normalmente é o que se vê na realidade. Normalmente pessoas que têm uma instrução maior, porque também tem renda maior, uma coisa atrelada à outra, e normalmente é essa faixa que tem a maior consciência sustentável e por consequência, é a faixa de instrução, de renda, inclusive, que caracteriza a maior quantidade de consumidores e consumidoras conscientes e que estão dispostas a pagar mais por produtos sustentáveis. Na nova, o valor P deu 0,516, a frequência de compra não impacta significativamente na percepção sustentável, confirmada a multidimensionalidade do fator. Né? Ou seja, se qualquer uma daquelas variáveis, foram 5 as variáveis independentes, né, na regressão linear múltipla e na modelagem de redes neurais. Qualquer uma das variáveis independentes que for avaliada isoladamente, ela não tem poder explicativo sobre a variável dependente, que é a disposição de pagar mais. Qualquer uma delas isolada, ela por si só não explica, mas as 5 selecionadas, as 5 explica. Ela tem um fator preditivo elevado, então as 5 sim, elas modelam, né, o comportamento do consumidor, né, ou da consumidora de estar disposto ou disposta a pagar mais por produto sustentável. As 5 variáveis, elas
o conjunto, né, na verdade, compõe, né, um modelo, né, preditivo adequado para a explicação dos resultados da variável de posição de pagar mais produtos sustentáveis. Conclusões e impactos. Para a ciência, modelo teórico prático inovador integrando sustentabilidade, inclusão e comportamento digital no e-commerce de moda. Para gestores, evidências claras de que transparência e inclusão são fatores decisivos de fidelização e competitividade. Para a sociedade, subsídio concreto para a promoção do consumo consciente e transformação do mercado digital brasileiro. A consciência e os valores individuais são determinantes na adoção de práticas inclusivas e sustentáveis, enquanto idade e renda têm efeito limitado. Essa pesquisa comprova que o futuro do e-commerce de moda está indissociavelmente ligado aos princípios de sustentabilidade e inclusão. Então, assim, essa foi a explicação aqui, né? E aí, tem o TCC, eu não vou apresentar o TCC aqui, não, vou assim, não tem nenhum problema, deixa eu só ver se está apresentando. Está apresentando. Então, aqui, esse aqui é o TCC, na verdade, deu 28 páginas, é o PSEG, né, esse estudante orientando meu é do PSEG, vinculado à Exalc USP, e aqui tem toda, né, a pesquisa feita, né, com resumo, abstract, né, resumen, todas as seções, né, está em normas ISO, que é a norma cobrada atualmente pelo PSEG, todas as citações e referências, né, atualizadas, né, dentre os principais achados, né, trazidos por pesquisadores renomados da temática, né, principalmente nos últimos 3 anos, né, pesquisas indexadas em bases de dados relevantes, como Web of Science, né, Scopus, né, SPEL, que são da área, né, de gestão de negócios, né, são as principais bases de área de gestão de negócios, todas as análises aqui muito bem rodadas, tudo de certinho, né, tudo configurado de acordo com aquilo que o PSEG ele exige. E as páginas numeradas direitinho, deixa eu ver o que mais aqui. Na numeração da página tem um ajuste ali para fazer depois disso aí. Mas está tudo certinho nas pesquisas, referências tudinho nas normas ISO, link por link foram citados, né, sempre que existe, né, o link, né, da publicação, é necessário colocar, muito importante colocar. Testei um por um dos links, está todo funcionando direitinho, né? Tudo que aquilo que foi citado foi referenciado, tudo que foi referenciado foi citado, está tudo direitinho. Então, esse orientando tem tudo para tirar a nota 10, ou bem próxima da 10. E eu ainda fiz, para esse orientando, um arquivo extra, né, com seis páginas, né, para preparação para defesa perante banca examinadora, MBA, gestão de negócio, USP-Exalc. Finalidade, explanação em termos simples de cada análise empregada. A análise descritiva foi empregada como o primeiro passo da pesquisa, porque sua função é apresentar quem são os participantes e como eles se comportam de forma geral, sem ainda tentar prever ou explicar causas. Num primeiro momento, essa análise serve apenas para caracterizar a amostra, os dados coletados por meio dela. Os resultados, né, mostram que a maior parte dos participantes, né, tem entre 35 e 44 anos, 63,2%, o equivalente a 79 respondentes em termos absolutos, e é do gênero feminino, que 83% são mulheres, né, e os demais, né, participantes foram homens. Possui pós-graduação e renda acima da média nacional. Isso indica um público adulto, qualificado e com capacidade crítica de consumo, né, do ponto de vista comportamental, a maioria valoriza diversidade, inclusão e sustentabilidade, já tendo comprado ou deixado de comprar marcas com base nesses critérios. Essa análise não prova relações de causa e efeito, mas demonstra claramente que o público pesquisado já incorpora valores éticos e socioambientais em suas decisões de compra, o que justifica o uso de análises mais avançadas para entender como esses fatores se relacionam entre si. A regressão linear múltipla foi utilizada para responder a uma pergunta central da pesquisa: quais fatores realmente influenciam a disposição do consumidor em pagar mais por produtos de moda inclusivos e sustentáveis? Diferente da análise descritiva, a regressão permite avaliar o efeito de várias variáveis ao mesmo tempo, né, que são também chamadas variáveis independentes, explicativos inputs, né, sobre uma única variável principal, que é a variável independente, também chamada de variável de saída, variável de resposta ou output, né? Ou na teoria do caos, né, as variáveis independentes são chamadas de condições iniciais, né? São elas que explicam o modelo. E a variável principal, que é de saída, é chamada de condições finais, né? Adendo, as variáveis independentes de entrada, input, explicativo e condições iniciais nessa análise foram Q7,
Você já comprou de alguma marca de moda devido ao seu posicionamento inclusivo? Q8. Você acredita que a inclusão social das marcas de moda impacta a sua lealdade à marca? Q9. Você considera a sustentabilidade, né, um fator importante ao escolher uma marca de moda no e-commerce? Q12. Você acredita que as marcas de moda devem divulgar de forma transparente suas práticas de sustentabilidade? Q14. Você costuma pesquisar sobre a sustentabilidade das marcas de moda antes de realizar uma compra online? A variável principal de resposta que saía da output dependendo em condições finais foi Q18. Você está disposta a pagar mais por um produto de moda que seja inclusivo e sustentável? No gráfico tipo desse modelo, observa-se um plano com caixas desenhadas, box plots, com linhas ajustadas indicando a relação de cada variável de entrada ou dependente com a variável principal. O eixo horizontal, eixo X, representa a variável que deseja, né, explicar, que é 18, nesse caso, a disposição de pagar mais, enquanto o eixo vertical, eixo Y, representa as 5 variáveis explicativas, Q7, Q8, Q9, Q12 e Q14. O principal número dessa análise é o R quadrado, que indica o quanto o modelo consegue explicar o comportamento observado. Um R quadrado de 0,423 significa que cerca de 42% da variação da disposição de pagar mais é explicado pelas 5 variáveis incluídas no modelo. Em pesquisas com comportamento humano, esse valor é considerado moderado e relevante. Entre as variáveis analisadas, pesquisar sobre sustentabilidade antes da compra, que é 14, primeira caixa no gráfico, apresentou coeficiente de 0,444, com significância estatística elevada, mostrando que quanto mais o consumidor pesquisa, maior tende a ser sua disposição de pagar mais. Já variáveis como exigir transparência, Q12, ou considerar sustentabilidade importante, Q9, no gráfico representados pela segunda e terceira caixa, respectivamente, apesar de conceitualmente relevantes, não tiveram efeito estatisticamente significativo direto no modelo. Q9 apresentou coeficiente estimado de menos 0,05 e Q12 coeficiente estimado de 0,06. Sugerindo que atitudes declaradas são menos determinantes do que comportamentos concretos. A variável impacto da inclusão social das marcas na lealdade do cliente da cliente, a mesma, Q8, quarta caixa no gráfico, apresentou coeficiente estimado de 0,25, indicando impacto ou relação positiva com a variável principal, Q18. Isto é, significa que quanto mais leal o cliente a cliente é à sua marca preferida, mais disposto ou disposta ele ou ela está a pagar mais pelo produto adquirido. Ter experiência prévia com marcas inclusive, que é a Q7, quinta e última caixa no gráfico, também teve impacto positivo com coeficiente de 0,199. A modelagem com redes neurais artificiais foi empregada porque o comportamento do consumidor nem sempre segue relações simples e lineares. Enquanto a regressão trabalha com relações mais diretas, a rede neural é capaz de captar padrões mais complexos, semelhantes ao raciocínio humano. O gráfico desse modelo normalmente apresenta camadas de nós interligados, onde as entradas representam as variáveis independentes, as camadas intermediárias processam as informações e a saída representa a previsão de variável principal. Não há linhas retas como na regressão, mas conexões que simbolizam pesos aprendidos pelo modelo. Adendo. As variáveis independentes de entrada, inputs, explicativos, condições iniciais. Nessa análise foram Q7, você já comprou de alguma marca de moda devido ao seu posicionamento inclusivo? Q8, você acredita que a inclusão social das marcas de moda impacta a sua lealdade à marca? Q9, né, você considera a sustentabilidade um fator importante ao escolher uma marca de moda no e-commerce? Q12, você acredita que as marcas de moda devem divulgar de forma transparente suas práticas de sustentabilidade? Q14, você costuma pesquisar sobre a sustentabilidade das marcas de moda antes de realizar uma compra online? A variável principal de resposta de saída, né, output, dependente de condições finais, foi Q18, você está disposto a pagar mais por um produto de moda que seja inclusivo ou sustentável? Os resultados da rede neural mostraram desempenho superior com erro médio quadrático de 0,1176 e erro médio absoluto de 0,1983. Esses números indicam que as previsões do modelo ficam, em média, muito próximas dos valores reais observados. Quando o valor real era 1, indicando disposição para pagar mais, o modelo frequentemente previa valores próximos, como 0,9. Quando o valor real era 0, a previsão também se aproximava, mostrando boa capacidade de diferenciação, né, entre os casos. Isso demonstra que a decisão para pagar mais produtos sustentáveis não depende de uma única variável isolada, mas de um conjunto de fatores que interagem entre si.
A análise de clusters, agrupamento ou análise de grupos, que denominamos clusters, foi utilizada para identificar perfis distintos de consumidores, né, dentro da amostra, sem impor categorias prévias. O objetivo não é explicar causas, mas segmentar o público com base em semelhança, padrão ou padrões identificados em cada grupo cluster. O gráfico tipo do método caminhos apresenta pontos distribuídos em um plano, onde cada ponto representa um respondente cruzado de cada variável cluster apresentada na horizontal eixo X, com cada variável cluster apresentada na vertical eixo Y, e as cores ou símbolos indicam a qual grupo ele pertence. O eixo no gráfico caminhos empregado nessa pesquisa representa combinações nas variáveis renda cluster 0, idade cluster 1 ou avaliação sustentável cluster 2. Os pontos dentro de cada caixa com relação cruzada entre as variáveis, quanto mais escuro, maior a relação positiva entre elas, quanto mais claro, menor essa relação positiva. Na relação entre mesmas variáveis, idade ou com idade, renda com renda e avaliação sustentável com avaliação sustentável, o gráfico apresenta colunas ao invés de pontos, também apresentando com cores mais escuras, maior relação positiva, e cores mais claras representam que foi menor essa relação positiva. Observou-se que grupos com renda mais alta tendem a apresentar maior consistência ambiental. No entanto, as comunidades relativamente baixas indicam que esses fatores explicam apenas parte da variabilidade do comportamento, reforçando que o consumo sustentável não pode ser explicado apenas por características socioeconômicas. As correlações de Pearson e Spearman foram aplicadas para verificar se existe uma relação direta entre pesquisar sobre sustentabilidade, que é 14, e estar disposto a pagar mais, que é 18. Essas análises são úteis para identificar associações simples. O gráfico associado geralmente é um diagrama de dispersão, no qual cada ponto apresenta um respondente, o eixo horizontal mostra uma variável, o eixo vertical outro. Quanto mais alinhados os pontos, né, estiverem em uma linha, maior a correlação. Adendo, as variáveis correlacionadas nessa análise foram: Q18, você está disposto a pagar mais por um produto de moda que seja inclusive sustentável? E Q14, você costuma pesquisar sobre a sustentabilidade das marcas de moda antes de realizar uma compra online? Os valores encontrados em torno de 0,07 indicam uma relação muito fraca. Isso não significa que a sustentabilidade não seja importante, mas que a relação entre essas duas variáveis isoladas não é forte o suficiente para explicar o comportamento sozinho. Esse resultado reforça os achados das redes neurais, mostrando que o comportamento do consumidor é multifatorial e não linear, corroborando o resultado correlacional obtido pela métrica de Spearman e Pearson. As análises de regressão linear múltipla, bem como a modelagem de redes neurais artificiais, mostraram que a variável principal Q18 é bem explanada multifatorialmente pelas 5 variáveis nessa análise empregadas como independentes, Q7, Q8, Q9, Q12, Q14, sendo que qualquer uma dessas, isoladamente, não é capaz de explicar a disposição da cliente, né, em pagar mais pelo produto sustentável, mas sim o conjunto das 5 variáveis, né, explana bem esse comportamento do consumo online sustentável da clientela. O teste ANOVA, né, que é a análise da variância, foi utilizado para verificar se a frequência de compra, Q13, gera diferença significativa na percepção sustentável, Q9, Q10, Q11 e Q12. O gráfico associado normalmente apresenta barras ou caixas comparando médias entre grupos com compradores frequentes e ocasionais. O valor de P encontrado foi 0,516, indicando que não há diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Em termos simples, né, comprar mais ou menos frequentemente não altera por si só a percepção sobre sustentabilidade. Adendo. As variáveis independentes, né, de entrada, inputs, né, e explicativos, condições iniciais, nesta análise foram: Q9, você considera a sustentabilidade um fator importante ao escolher, né, uma marca de moda no e-commerce? Q10, você já deixou de comprar de uma marca de moda por questões ambientais? Q11, você se importa mais com a sustentabilidade dos materiais usados nas roupas ou com o compromisso das marcas com o meio ambiente? Q12, você acredita que as marcas de moda devem divulgar de forma transparente suas práticas de sustentabilidade? A variável principal de resposta que saía da output dependente de condições finais foi: Q18, você está disposto a pagar mais por um produto de moda que seja inclusivo ou sustentável? Síntese textual das análises empregadas. Considerando o conjunto das análises, a pesquisa demonstra que a disposição do consumidor em pagar mais de modo inclusivo e sustentável está menos ligada a fatores socioeconômicos isolados e mais associada a comportamentos ativos, como pesquisar, se informar e ter experiências, né, positivas com marcas responsáveis.
Isso pode ser generalizado para o setor de e-commerce, de moda, no sentido de que a inclusão, sustentabilidade e transparência deixaram de ser apenas atributos desejados e passaram a ser fatores estratégicos de competitividade e fidelização. No entanto, não é possível generalizar percentuais exatos ou afirmar que todos os públicos reagirão da mesma forma, pois a amostra é composta majoritariamente por consumidores qualificados e com renda acima da média. Em síntese, a pesquisa prova que o consumo sustentável no e-commerce de moda é complexo, multidimensional e melhor compreendido por modelos que consideram atitudes, valores e comportamentos em conjunto. Para a banca, a principal mensagem é que as marcas que investem apenas em discurso não geram o mesmo impacto que aquelas que demonstram de forma concreta e transparente práticas, inclusive sustentáveis, pois são essas experiências reais que influenciam a decisão de compra e a disposição de pagar mais. A pesquisa sobre o comportamento de consumo sustentável, inclusive no e-commerce de moda, utilizou diversas abordagens analíticas, contemplando análise descritiva, né, regressão linear múltipla, redes neurais artificiais, análise de cluster, correlação de Pearson-Spearman e ANOVA. A análise descritiva revelou o perfil majoritário de respondentes com idade entre 35 e 44 anos, 63,2%, gênero feminino, 83,2%, alto nível de escolaridade, 88% com pós-graduação, e renda acima da média nacional, 53,6%, né, recebendo entre 5 a 7 salários mínimos. Observou-se que a maioria valoriza a diversidade e inclusão, com 76,8% já realizando compras motivadas por posicionamento inclusivo, e 79,2% repetindo compras por sustentabilidade, Q15. A regressão linear múltipla indicou R quadrado, né, de 42,3%, mostrando impacto significativo de Q14, né, você costuma, né, pesquisar sobre a sustentabilidade das marcas, né, de moda antes de realizar uma compra online, e Q7, você já comprou de alguma marca de moda devido ao seu posicionamento exclusivo, sobre o Q15. As redes neurais artificiais, RNA, apresentou desempenho superior, com erro quadrático-métrico de 11,76%, e erro quadrado ajustado de 19,83%, evidenciando capacidade de capturar padrões não lineares e predizer com boa precisão a disposição de pagar mais por produtos sustentáveis e inclusivos. A análise cluster ou agrupamento identificou 3 perfis distintos baseados. Idade foi o cluster 0, renda cluster 1 e avaliação sustentável cluster 2, enquanto as correlações de Pearson e Spearman entre Q18 e Q14 foram muito baixas, né? Né, a correlação de 0,07, indicando relação fraca, mas conceitualmente consistente. Por fim, o teste ANOVA, análise de variância, não identificou diferença significativa na percepção sustentável entre frequências de compra, P, né, de 0,516, reforçando a complexidade multidimensional do comportamento do consumidor. Os resultados indicam que consumidores de e-commerce de moda são majoritariamente mulheres com alta escolaridade e renda acima da média, valorizando práticas inclusivas e sustentáveis. As análises sugerem que a disposição a pagar mais por produtos éticos, Q18, depende mais de engajamento ativo com a sustentabilidade, Q19, e experiências positivas com marcas inclusivas, Q7, do que de fatores socioeconômicos isolados. Modelos não lineares, como redes neurais, capturam melhor padrões, né, complexos do comportamento de compra, enquanto segmentações via clusters identificam perfis distintos de consumidores conscientes. A baixa correlação linear e monotônica reforça que o consumo sustentável é multifatorial e não linear. Ou seja, não tem uma variável isolada, quaisquer uma delas, que explicam a disposição de pagar mais por produto sustentável. É um conjunto delas. Então, não é linear, é multifatorial. São várias variáveis e, portanto, o modelo, né, que consegue, né, explicar essa disposição de pagar mais por produto sustentável é realmente um modelo, né, que seja de múltiplas variáveis. Né? Pode ser linear, né, de regressão linear múltipla, ou uma regressão não linear que seja múltipla, mas tem que ser uma regressão múltipla, porque são muitos fatores, né, e não é um só. Não é uma só que explica, né, a disposição de pagar mais por produtos sustentáveis. Exigindo abordagem que combine atitudes, valor de prática e engajamento. No conjunto, a pesquisa evidencia que a inclusão e sustentabilidade se tornaram pilares estratégicos decisivos e que políticas de transparência, diversidade e responsabilidade ambiental são fatores determinantes na fidelização e escolha de marcas no mercado digital. E aqui tem a síntese, né, da tabelada das análises pregadas. Né? Tem análise descritiva, regressão linear múltipla, redes neurais artificiais, RNA, cluster, que é caminhos, o agrupamento, correlação Pearson-Spearman, e a nova, tem aqui as métricas, né, já apresentadas textualmente, e a interpretação, conforme já explanado textualmente.
né? Então, assim, eu deixo esse vídeo aqui, eu vou deixar privado inicialmente. Deixa eu melhorar aqui a apresentação, que não está muito visível. Eu vou deixar esse vídeo, primeiramente, no privado, né? Eu não vou deixar público. Até que eu grave mais, né, vídeos, né, com me orientando, né? E aí eu conversando com ele, treinando, né? Hoje não deu para ele fazer chamada de vídeo, tinha um probleminha na webcam. Eu falei, não tem problema, né? O objetivo de fazer chamada de vídeo é compartilhar a tela, né, que eu já faço para isso mesmo, né, chamar de vídeo pelo WhatsApp não dá para compartilhar a tela, então tem que ser ou Meet, ou Zoom, ou Teams, ou alguma plataforma nesse sentido, e eu gosto mais do Meet, estou acostumado com o Meet. E o objetivo de fazer chamada de vídeo é isso, é conversar face a face e compartilhar a tela. Tá? E eu toda vez, eu até falei, né, toda vez que a pessoa vai fazer chamada de vídeo comigo e a webcam não está funcionando, eu derrubo a chamada. Porque entendimento, né, consolidado, tanto no âmbito jurídico como científico, é que é falta de respeito, né, a gente fazer chamada de vídeo com a câmera desligada, seja o motivo que for. Se não está funcionando, não é questão de romper relação, não é isso. É questão de falar, olha, não está funcionando a minha câmera hoje. Hoje vamos falar só por texto e áudio, e vamos marcar a chamada de vídeo em outro momento, quando minha câmera estiver funcionando, não tem problema, tranquilo. Pode ser orientando ou orientando também, a mesma coisa, né? Aí deixa para fazer chamada de vídeo, né? No momento que estiver funcionando bem, microfone e câmera. Aí isso é sinal de respeito, né? Isso não é só relação profissional, não, é qualquer relação. Seja uma entrevista de trabalho, seja, né, enfim, seja uma contratação de serviço, seja contratação, né, a compra de um produto que você vai fazer, né? Seja uma live que você vai fazer, né, uma entrevista, sei lá, para outra finalidade, seja profissional, enfim, né? Seja até relacionamento, né, amoroso, pessoal, enfim, né? Um homem vai relacionar com uma mulher, enfim, pessoas vão se relacionar, começar por chamada de vídeo para depois marcar encontro presencial, é falta de respeito. Isso aí já tem um sinal, né? Se você, de repente, tem uma paquera sua, que vai fazer uma chamada de vídeo, e na chamada de vídeo já não mostra nem o rosto, olha, eu já digo para você, bloqueia. Bloqueio não compensa nem prosseguir. Bloqueia, porque se a pessoa não respeita você nem numa chamada de vídeo, você tem certeza que ela vai te respeitar quando no presencial? Na chamada de vídeo já faz gracinha com sua cara. Ela não vai te respeitar no presencial. Então o respeito já começa ali. Na abordagem inicial, em cada detalhe da chamada de vídeo, entende? Em cada detalhe, na fala da pessoa, no tom da voz, no que a pessoa escreve, né? No respeito que ela tem pelo seu direito e vice-versa, né? O respeito que ela tem pelo seu consentimento ou não consentimento. Já dá para perceber ele pelo começo. Tá? Não precisa chegar lá na frente de ter uma briga, um conflito, um processo. Não, só no começo, na abordagem, você já percebe onde é que vai estar lá na frente. Então, é por isso que toda chamada de vídeo hoje, eu só faço se o microfone da pessoa estiver funcionando bem ou o webcam, e a webcam também tem que estar funcionando bem. Né? Tem que estar com a câmera ligada, tem que estar com o microfone funcionando bem. Se não tiver, tudo bem. De repente está com uma falha naquele dia, deu uma instabilidade, tudo bem. O que faz? Naquele dia, conversa por áudio, conversa por e-mail, conversa por texto, tudo tranquilo. E aí marca a chamada de vídeo no outro momento que estiver funcionando bem a câmera e o microfone. Tá? Mas é essencial. Toda chamada de vídeo tem que ter a câmera funcionando bem. Hoje eu já não faço mais nenhuma chamada de vídeo se a câmera da pessoa não estiver ligada, funcionando bem, e o microfone não estiver funcionando bem. Tanto a minha câmera e o meu microfone tem que estar funcionando bem para a pessoa, como vice-versa. Isso é sinal do meu respeito por ela e do respeito da pessoa por mim, seja quem for. Tá? Seja a relação que for. Ou, né? Entende? Então, assim, está apresentado aqui. Eu vou deixar esse vídeo privado, no melhor momento eu vou deixar público, mas assim, eu vou juntar, eu vou pegar vídeos, né, que eu fizer treinamento para pessoa orientando, para deixar até como divulgação, né, desse meu item educacional, que é a mentoria acadêmica científica, para quem está na fase concludente de graduação, especialização, né, que eu oriento o TCC, quem está no mestrado, doutorado, quer ingressar, mestrado, doutorado, pós-doutorado no estrangeiro, eu ajudo a ingressar, cursar, produzir artigos, livros, né, a conduzir dissertação de mestrado, tese de doutorado, a publicar os resultados na forma de artigos em revistas nacionais e estrangeiras, com excelente fator de impacto, em bases, né, de dados, né, que sejam aquelas chamadas indexadas, né, as revistas indexadas, né, as bases que servem como indexações relevantes, né, e na área, né, Web of Science, né, Scopus, Spell, Cielo, PubMed, Medline, Semantic Scholar, né, essas aí, né, que são as principais, né, Journal Citation Report, né, então, quer dizer, isso aí traz um impacto muito grande para a carreira, né, favorece muito, né, principalmente em quem está ingressando ou cursando, né, programa de pós-graduação estrito sensu, tá? Então, eu vou deixar isso privado por enquanto, depois, quando tiver chamada de vídeo, eu junto esse vídeo aqui com os vídeos, né, que eu fizer orientando,
E quando eu tiver a nota, né, tomara que eu já tenha a nota dele, assim que tiver a defesa, que é o mês que vem já, né, Deus ajude que tire 10, né? Mas vai tirar, as notas anteriores foi nesse sentido, 9, 9 alguma coisa. Então, tem tudo para tirar 10 na defesa. Eu espero que tire 10. Se não tirar 10, vai ser bem próximo, vai sendo aprovado. Eu deixo que divulgado serve como captação, né, retenção de clientes, serve como fidelização de clientes também, né? Serve tanto como captação, prospecção de cliente, como retenção, fidelização da clientela, eu deixo aqui como modelo, né? Todo cliente, toda cliente que eu tenho, que eu tiver, é assim que eu vou fazer, né? Toda chamada de vídeo que eu fizer, eu vou estar sempre, né, registrando audiovisualmente, deixando público, né, para que isso sirva, né, como exemplo, né, o que é um processo de orientação, quais são os resultados positivos, e deixo como modelo, né, para prospecção, captação de clientes e também retenção, fidelização da clientela já efetiva.